Eu lembro que a minha irmã recebeu um carro de 9.000 euros e eu de 1.600. Quando tens 3 netos, se dá uma fatia de pão, dás a todos. A diferença era grande. A minha avó não valia nada, não prestava. Todos sabiam disso, todos na família sabiam a maldade que ela tinha, até o último dia da sua morte, e nada fizeram ou disseram. E só fazia coisas para me humilhar. Dizia-me na cara que nunca ia ser ninguém, ia acabar como o meu pai, a minha irmã Sara aproveita-se da minha avó. Em 2020 conseguiu com que a minha avó lhe desse uma casa. A Sara aproveitou-se da minha avó estar num lar, numa fase totalmente desorientada, e conseguiu dar o golpe à minha avó. Todas perguntas sem respostas. Hoje eu tenho 31 anos e parece que isto me aconteceu ontem. Sinto as mesmas dores, a mesma ansiedade. Aprendi a tomar uns comprimidos que me acalmavam quando ia me deitar, mas no dia seguinte acordava 1000 vezes pior. Lembro-me que na minha rua, junto a uma avenida, eu deitei-me no chão e só rezava para que um carro me passar por cima e me matasse, mas não aconteceu, o que leva uma pessoa a querer tirar a própria vida. Eu batia-me frente ao espelho, dizia para mim mesmo para isto que estava dentro de mim saísse, me deixasse em paz. Antes, mais tarde, eu resolvi ir para Luxemburgo viver com o meu pai para tentar seguir um rumo diferente. Trabalhei e juntei dinheiro, uma coisa que me começou a fazer sentir mal e com mais ódio foi quando percebi que o meu pai não gostava de mim. Não queria saber. Eu estava num estado de depressão tão grande que quase matei meu patrão, que era patrão do meu pai, para incriminar a ele. Não conseguia controlar o meu ódio, tinha pensamentos de loucura que não sabia lidar. Rapei do cabelo, a barba, só queria estar no quarto fechado, ao escuro, longe de tudo. A minha avó, o tempo que lá passou em Luxemburgo connosco, tentou 2 vezes mais abusos, mas já tinha uma idade diferente e consegui com ela não fizesse nada, mas a minha avó batia muito na minha irmã, Stacy. Apertava-lhe o pescoço várias vezes e chamava-lhe nomes horríveis. Estava quase a fazer e no final não tive coragem, porque só queria morrer. Queria tirar esse mal dentro de mim, porque ao mesmo tempo eu não queria fazer aquelas coisas. Só queria ter sido uma criança feliz sem maldade à minha volta, sem ter sofrido abusos. Não consegui ter controle no próprio corpo, nas próprias ações. É assustador. É como se estivesse a afogar, um desespero enorme. Nessa época, em Luxemburgo, as vozes que eu ouvia, as alucinações que tinham eram bem maiores. Eu ouvia a maldade que estava dentro do meu pai, como ele não gostava de mim, que foi-lhe igual nos ter abandonado em Portugal. Isso deixou-me louco. Eu cheguei-me a dar chapadas na cara porque a voz não parava-me de dizer coisas más, coisas muito más de fazer. Até ao dia de hoje está sempre presente. No nascimento de William, eu ouvia, tinha um riso maléfico, não sei porquê. Ela ajudou com que eu quase matasse o meu patrão. Ele era meu pai, mas está presente. Era o meu pesadelo horrível. Num dia de jantar com a minha madrasta e o meu pai, juntei a minha madrasta e o meu pai e contei o meu plano todo para com o meu patrão. A reação deles foi meter-me num psicólogo. Isto em 2016. Anos depois de tantos abusos e maus tratos, tentaram-me algo para que, mas não resultou. Vi que se estavam a cagar. Se eu me matasse ou se matasse alguém, não queriam saber. Fugi para o Canadá contra a vontade do meu pai e da Maria, a mulher dele. Fui trabalhar para lá e algo melhorou em mim. Lá conheci uma pessoa incrível que me ajudou no meu trabalho. Nessa fase eu não pensava em nada de mal. Parei de ouvir vozes, deixei de pensar no que vivia em Luxemburgo. Tive poucas recaídas. Lembro que tive um ataque de pânico em público, quando vi a minha avó no meio da multidão com um sorriso assustador. Passado alguns meses resolvi voltar para Portugal. Meses depois conheci a Cíntia. Tivemos 2 filhos maravilhosos, o melhor de mim. Casamos, algo perfeito, sempre sonhei. Estava tudo a correr como sempre sonhei. Por causa dos meus filhos, a minha infância voltou. Eu olhava para William e via tudo nele, no que eu era em criança. Dava-lhe o maior amor que uma criança podia receber. Sempre quis ser pai, ter algo meu, me sentir amado verdadeiramente. O Noah nasceu e tudo de mal de mim desapareceu. Nunca mais tive pensamentos. Ser pai de 2 meninos como eles foi lindo e muito mau, também porque os vi em mim, em pequenino, e comecei a ter medo deles passarem pelo que passei. Eu sei que isto é família.
Este ódio, estes pensamentos horríveis, quando não estou em mim, sou capaz de tudo. Isto tem de vir de família. Vivi uma vida de maldade familiar. Podia ter feito mal a muita gente pelo que me fizeram em pequeno, mas quando eu apenas, sem voz, sem pensamentos maus, só me apetece morrer e não voltar a ter essas vontades, porque tinha a sensação que estava a ser uma pessoa. Eu não queria pensar aquelas coisas, ter aquelas vontades. Eu não queria que os meus filhos fossem como eu. Eu começava a ver isso nos meus filhos. O que eu sinto não é de mim, é algo que corre no sangue da minha família. Eu vi isso a minha vida inteira. Ódio nos olhos deles, as atitudes de loucuras. Eu sinto que eles me passaram isto e que piorou com tudo o que passei até ao dia de hoje. Não eram pessoas normais. Com a morte da minha avó Fátima, eu chorei muito, porque parte da minha tristeza que trazia da minha infância foi-se naquele dia. Ela fez muito mal, não merecia viver. Alguém como fez o que fez, uma criança como eu, ninguém merece passar por isso. O que sou homem, os traumas que tenho, deve-se muito a ela. Mas aí tudo voltou, as vozes voltaram a falar comigo. Voltou-me a assombrar, o meu pai voltou a estar presente. Dei-lhe uma oportunidade, falava com ele todos os dias até que ele me fez algo que não podia me ter feito. Ele partiu-me o coração, ele desistiu de mim depois de tudo, depois de lhe ter dado a oportunidade de ser mais uma vez parte da vida. Ele desperdiçou isso. Eu já sendo pai, depois de tudo o que ele soube que eu passei, afastou-se, não quis saber dos netos, e isso me encheu de ódio novamente. Tentei matar. Deixei um carro do trabalho que tinha parado na faixa esquerda da autoestrada A33 para que um carro me batesse e morresse. Tive um acidente grave, mas não morri. A casa onde vivo, na Quinta do Conde, custa-me viver lá. Desabafei com a Cíntia várias vezes. Não queria ir para lá. Era mais feliz fora dela. Tenho más recordações. O divórcio dos meus pais assombra-me dentro daquela casa. O problema é a casa, é as más recordações. O amor que tenho pelos meus filhos é maravilhoso. Amo tudo neles. Ver o William crescer, ver o Noah crescer, foi a maior alegria da minha vida toda. Como pai, sou o melhor pai que uma criança podia ter, a melhor educação que pode-se receber. É um carinho constante. Se disser 20 vezes aos meus filhos que eu os amo, por dia é pouco. A Cíntia sabe disso. Mas eles estavam a crescer, a tornar-se iguais a mim. Eu passei-lhes algo que me passaram para mim. A Cíntia dizia várias vezes: vocês têm a raiva do vosso pai. Eles tinham comportamentos de crianças normais, mas quando se chateavam por alguma coisa, saía dentro deles o que saía de mim, uma raiva, um ódio. E isso já nasceu com eles. Houve um período grande onde estava afastado da minha mãe. Nós não nos falávamos. Ela não me procurava, eu também não a procurava. Não me recordo o porquê, mas passados uns largos períodos dei-lhe uma oportunidade de estar presente na minha vida, na vida dos meus filhos. Dei-lhe a mesma oportunidade que depois do pai deitou para o lixo, por ser o pai de um ser humano que me mete nojo, que me mete ódio quando sei que é meu pai, que se afasta dos netos do próprio filho para viver a sua vida que criou em Luxemburgo. Ajudou-me financeiramente, ajudou. E o resto? Mas porque deitou fora a oportunidade de estar presente, de tentar-me mostrar que sentia mal com a separação, que estava arrependido e que não o devia ter feito. Deixou-nos em Portugal e não foi homem para admitir que quis uma mulher qualquer lá quando tinha aqui uma família. A minha mãe casou e fotografei o casamento dela. Eu simplesmente estive lá, a minha cabeça não sei onde estava. Não consigo escrever aquele dia, eu senti-me um lixo naquele dia, vomitei na casa de banho, não consegui fotografar a dança dos noivos. Foi absolutamente estranho tudo aquilo na minha cabeça. Passado uns meses, percebi que a minha mãe tinha dificuldades financeiras. Não podia trabalhar já há algum tempo, muitos antes de casar com o meu padrasto. Eu decidi todos os meses, sem ter um dia certo, lhe dar dinheiro, lhe ajudar de alguma forma. Não fiz por pena, apenas fiz. Fui fazendo, porque no fim de tudo será sempre minha mãe, a pessoa que me deu a luz, mesmo não ter percebido durante 31 anos que eu precisava de ajuda. Não conseguia pedir sozinho. William e Noah, amores da minha vida, eu voltaria a passar por toda esta dor. Se isso significasse ter que vos conhecer, são algo que nunca vou conseguir explicar. Na minha cabeça tinha de os ajudar. Eles não podiam ter a vida que eu tive. Eu não queria que eles vivessem nem passassem pelo que eu passei, porque ninguém merece ter estes pensamentos e estas vontades. Eu olhava nos olhos dos meus filhos e quando me diziam que me amavam, eu era muito bom pai para eles. Eu morria, porque sabia que num dia de loucura
eu os ia tirar deste mundo para eles no futuro não sofrerem. A Cíntia, mais que ninguém, sabe o pai dedicado, o pai amoroso, o pai trabalhador que eu fui. Fiz de tudo para ser um bom pai e não querer que eles sofram como eu sofri. Eu deixei-os em paz, longe do ódio, mas eu não os podia deixar crescer e passarem por tudo isto. Não consegui aguentar e controlar isto. Eu acredito em Deus, mas eu espero que Ele aceite e me ajude.